Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, aproveitando a oportunidade, irmãos, e a referência de estarmos em pé, quero compartilhar com vocês um texto qual o Senhor, Ele colocou em meu coração, que se encontra no livro histórico de 2 Reis, capítulo de número 4, versículos do 12 ao 17. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos do 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. O que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de se fazer, pois por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. Amém? Sente-se glorificando ao Senhor. Quero externar aos irmãos a minha alegria, a minha satisfação de estar aqui nessa tarde, no dia de hoje, neste círculo de oração, Vale da Bênção, porque eu sou fruto desse círculo de oração. E é por isso que eu estou aqui. E eu não poderia deixar, irmãos, de antes falar aquilo que Deus colocou em meu coração, de agradecer aos meus pastores, pastor Arnóbio, a nossa pastora, eu chamo ela de pastora, mas é a nossa coordenadora, porque assim a considero e a respeito, que é a nossa irmã Antônia, porque eu costumo dizer que esse casal são um casal visionário, e mais que isso, eles apostam nos improváveis de Deus. E eu sou parte desse time, eu sou uma improvável de Deus. E eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Antônia, por ter me facultado esse honroso convite. Quando ela o fez, eu senti tremor e temor. Alegrou todos os órgãos dentro do corpo, as pernas, os cabelos se arrepiaram, mas o temor do Senhor foi maior, porque nós sabemos que grande é a responsabilidade de estarmos nesse lugar, transmitindo algo que não seja aquilo que eu quero, mas que seja exatamente aquilo que o Senhor Ele tem para tratar ao meu e ao seu coração nessa tarde. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Cícero. Eu sei que ele não vai lembrar de mim porque faz muito tempo, mas esse homem de Deus, quando ele dava os estudos ali para os jovens em Maceió, eu estava lá presente e eu me alegro muito porque estou vendo aqui uma referência da parte de Deus para a minha vida, bem como a irmã Jeane, que eu dispenso comentários. Eu sempre digo para ela que quando eu crescer eu quero ser igual a ela, né? Porque a irmã Jeane é esse poço de humildade, é esse poço de mulher transparente, humilde, né? E é uma intercessora amor, não é verdade? E quando eu estou citando o nome da irmã Jeane, esse nome é extensivo a toda a equipe que se faz o Vale da Bênção. Vocês são uma bênção, o nome faz jus a vocês. Eu quero agradecer a Deus pelas muitas orações que vocês fizeram ao meu favor. Aleluia. Está ali o meu filho, Gael Noah, fruto de oração do Vale da Bênção. Os irmãos bem sabem que no ano de 2019 eu engravidei do meu primeiro filho, João. E aprove ao Senhor levar a nossa primícia. Foi um momento muito doloroso, porque eu nunca vi um processo tão difícil
na vida de um crente quando ele devolve a Deus aquilo que é de Deus, sobretudo um filho. E nós passamos, meu esposo e eu passamos por esse processo. E 5 meses depois que o Senhor levou João, aí o Senhor abre a minha madre e me dá o Gael. Louvado seja Deus por isso. Eu quero desde já justificar a ausência do meu esposo, que por motivo de trabalho não está aqui presente. E foi muito complicado encontrar alguém para me auxiliar hoje. Meus pais também não puderam vir por motivos justos. E Deus, assim, providenciou a irmã Elizabeth para estar aqui comigo, cuidando ali do Gael, enquanto a mamãe fala um pouquinho daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fará. Amém? O texto, irmão, que nós acabamos de ler é um texto que, no ano de 2019, mais precisamente no dia 6 de outubro, a irmã Antônia, ela me convidou, pela misericórdia do Senhor, para ministrar ali na reunião das mulheres. Eu acredito que ela vai se lembrar disso. E naquele momento eu estava grávida, como eu falei para os irmãos, e Deus me deu essa palavra. Pouco tempo depois, aconteceu que nós o perdemos, e essa palavra ela ficou martelando em meu coração, ficou reverberando em meu coração de uma forma muito forte. E em janeiro de 2020, essa mesma palavra, o Senhor mais uma vez confirmou ao meu coração, quando eu recebi uma oportunidade para falar do amor de Deus ali em Asa dos Ventos. Na oportunidade, o dirigente era o presbítero Marcos Paulo e a coordenadora a irmã Máudia. E quando eu terminei essa mensagem, ou a mensagem que Deus tinha ministrado ao meu coração para aquela ocasião, para aquele momento, dentro desse texto, Deus usa um irmão, um obreiro, e diz: você hoje pregou a sua história, você hoje pregou a sua vida, e eu creio que em pouco tempo o Senhor fará o seu milagre. E eu tomei posse dessa mensagem, guardei ela em meu coração, e quando a irmã Antônia ela falou comigo, mais uma vez o Espírito Santo confirmou essa mensagem. Eu disse: oh meu Deus, não tem outra mensagem não, só tem essa mesmo. Aí o Senhor disse para mim assim: Jéssica, minha palavra é viva, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que invade a divisão da alma, juntas e medulas. Fala aquilo que eu quero, porque o povo é meu e a palavra é minha. Aleluia. E o contexto desse texto, irmãos, fala a respeito da vida de um homem chamado Eliseu. Eliseu que foi recrutado pelo profeta Elias, um homem o qual o Senhor usava de uma maneira sobrenatural, um homem altamente poderoso em obras, e este mesmo homem que antes de ser levado aos céus no redemoinho e numa carruagem de fogo, olha para Eliseu e diz: pede o que tu queres que eu te faça. E Eliseu, tão sabiamente, acredito eu, olhou para Elias e disse: eu peço porção dobrada do Espírito que há em ti, ou sobre ti. E agora Eliseu, após Elias ser levado aos céus, dá continuidade ao ministério profético que Elias exercera. E esse texto é um texto bastante conhecido, porque fala a respeito de uma mulher, e uma mulher que, diga-se de passagem, a Bíblia não revela o seu nome. É uma mulher que não tem nome, mas tem uma identidade muito forte, e uma virtude a qual eu e você precisamos desenvolver na nossa caminhada cristã. E aqui, sob a direção de Deus, eu quero compartilhar com os irmãos o tema ao qual o Senhor me direcionou para essa tarde, que é a generosidade de uma mulher sem nome. Repita comigo, por favor: a generosidade de uma mulher sem nome. A Bíblia vai dizer, logo no capítulo 4, verso 8, do livro de 2 Reis, que Elias, ele tinha um certo trânsito pela cidade de Sunem. Sunem significava dizer uma cidade de descanso, ou uma cidade de repouso.
E eu acredito que por Sunem, geograficamente, está no caminho próximo ao Monte Carmelo, Eliseu, ele tinha um certo trânsito por ali. Por quê? Porque o Monte Carmelo era um monte o qual Elias ia costumeiramente buscar ao Senhor, e posteriormente Eliseu passou a também desenvolver essa prática de ir até o Monte Carmelo e buscar a Deus em oração. E a Bíblia vai dizer que esta mulher, ela começa a observar esse homem de Deus, transitando pela cidade de Sunem, e ela convoca o seu marido, né? Conversa com o seu marido, melhor dizendo, porque ela observa essa situação e dentro do coração dela brota um desejo de assistir esse homem de Deus. E aí ela conversa com o marido e diz: olha, marido, eu estive pensando, não seria interessante nós construirmos junto ao nosso terraço ou junto ao muro da nossa casa um quarto com uma mesa, com um candeeiro, com utensílios que possam assistir esse homem de Deus? E naquele momento seu marido concorda e esta mulher, ela constrói, irmãos, uma obra de pedreiro, eu creio eu. Poeira entrava na casa dela, invadia os móveis dela, mas por ela ser generosa, por ela ter um coração bondoso, sem esperar receber nada em troca, ela tem essa atitude louvável e ela constrói então este quarto. E ela constrange ao homem de Deus a entrar em sua casa, a comer pão. Ou seja, a fazer as refeições em sua casa. E quando ele faz isso, ele começa a desenvolver com ela, com o seu marido, e até mesmo com Geazi, que era o moço que acompanhava Eliseu, um relacionamento de fraternidade. Porque quando nós andamos com pessoas de Deus, a bênção chega até nós. Então Geazi também foi abençoado nesse sentido. E aí se desenvolve um relacionamento de fraternidade naquele lar, naquele ambiente. Acontece que a generosidade daquela mulher era tão grande, que começou a constranger o profeta Eliseu. Porque quando nós recebemos tanto de alguém, quando nós ganhamos tanto de alguém, brota em nós a necessidade da gente devolver de alguma forma. Isso se chama reciprocidade. Eu querer devolver a alguém um bem que eu recebo, e aquela pessoa, mesmo sabendo do poder que eu tenho em Deus, da autoridade que eu tenho em Deus, como a sunamita sabia, ela não estava fazendo porque ela sabia que o profeta poderia fazer alguma coisa por ela. Não, ela simplesmente fazia isso de forma gratuita, simplesmente por ter um coração generoso. E a palavra generosidade, ela significa dizer você se abdicar, você abdicar de si mesmo em prol de outra pessoa, sem esperar receber nada em troca. Esta é a mulher sunamita. E naquele momento, como nós lemos aqui, no verso 12, o profeta Eliseu pede para que Geazi chame aquela sunamita. Que ele pergunte a ela o que ela precisa, o que ela deseja. Mas a Bíblia vai dizer, no verso 8, que aquela mulher, ela tinha posses, ela era uma mulher rica. Então, teoricamente, por ela ter posses, por ela ser rica, os irmãos e as irmãs há de convir comigo que ela não necessitava de nada, pelo menos materialmente. Ela não necessitava de nada porque ela possuía tudo. Tão provável que ela constrói, com suas condições próprias, um quarto para o homem de Deus e o assiste durante um tempo. Mas, quando Geazi vai até a sunamita ela dá uma resposta automática. Por que automática? Porque por mais que essa mulher sunamita tivesse essa virtude e fosse uma mulher de coração generoso, nas entrelinhas nós observamos aqui que ela era uma mulher que carregava traumas. Ela era uma mulher frustrada. Em que sentido, irmã Jéssica, ela era uma mulher frustrada? Ela não tinha filhos. E nós sabemos que na cultura daquela época, uma mulher que não tinha filhos era uma mulher que não era bem vista na sociedade. E isso dava margem para que o marido, ele procurasse uma outra companheira para poder gerar, porque tinha que se multiplicar aquela família e o nome ser perpetuado daquela família.
Mas aquela mulher, mesmo com esse trauma, ela guarda para si e ela responde para Geazi: eu estou bem no meio do meu povo. E quantas vezes eu e você, quando ouvimos de alguém, o que é que você quer? O que é que você precisa? Nós também não nos colocamos como a mulher sunamita e respondemos da mesma forma: não, eu não preciso de nada, está tudo bem. Mesmo nós precisando de algo, mesmo nós tendo necessidade de alguma coisa, nós damos essa resposta automática. E eu ouso dizer que muitas vezes quando nós damos essa resposta automática é porque psicologicamente nós nos encontramos como essa mulher sunamita. E eu não sei como você adentrou por essas portas aqui nessa tarde. Eu não sei como você que está em casa se encontra com o coração turbado, frustrado. Nós estamos atravessando, irmãos, 2 anos praticamente de uma pandemia, onde muitas famílias tiveram muitas perdas, entes queridos partiram, e os traumas muitas vezes vão se acumulando. Mas eu quero te dizer algo nesta tarde. O Deus de Israel, o Deus que realiza sonhos, o Deus que dá a sua palavra, Ele não faz cair no chão. Porque em Números capítulo 23, versículo 19 está escrito: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falando ele não cumpriria ou não confirmaria? A palavra de Deus para mim e para a sua vida, ela jamais é em vão. Passe o tempo que passar. Eu não sei quantos anos você está esperando a promessa. Uma promessa que provavelmente você deve ter ouvido de algum profeta ou de algum irmão que foi usado por Deus, revelando para você o que Deus faria na sua vida num tempo determinado. Isso já se passaram 5, 10, 15, 20 anos, não importa. Mas nessa tarde o Espírito Santo de Deus me impele a falar para você que o Deus que interveio na vida desta mulher cheia de traumas é o mesmo Deus que está presente aqui. É o mesmo Deus que conhece o meu deitar e o teu levantar. É o mesmo Deus que sonda o mais profundo e esquadrinha os pensamentos e sentimentos. Ele vai até onde a mente humana jamais consegue ir. E quando essa mulher ela dá essa resposta, irmãos, Geazi automaticamente vai até o homem de Deus, explica para ele o que ela falou e diz: olha, ela disse que está tudo bem, mas eu observei algo, ela não tem filhos e o seu marido já é avançado em idade. Mas Deus é especialista em fazer coisas impossíveis. Aquilo que a gente acha que o Senhor esqueceu, ou que é simples demais para que Ele opere um milagre, é justamente nesse ponto que Ele faz o milagre acontecer. Aleluia! É justamente nesse ponto que você está pensando aí, que o Senhor, Ele vai trazer e fazer acontecer na sua vida. A promessa de Deus, ela jamais cai por terra. Apenas uma única pessoa é que pode impedir a bênção de Deus na minha e na sua vida. Somos nós mesmos. Fora isso, ninguém. Então, quando ele fala para ela sobre, ou melhor, quando ele fala para o profeta Eliseu sobre a resposta dela, ele diz assim: Geazi, vai lá e chama ela aqui. E ela vai até o quarto dele, põe-se na porta e ele profetiza na vida dela e diz: por este tempo, daqui a 1 ano, tu abraçarás e dará à luz a um filho. Eu acredito, irmãos, que passou-se algum tempo, que essa mulher tentou por vários meios, afinal de contas ela tinha condições. Ela tentou por vários meios gerar, por vários meios engravidar. Provavelmente ela deve ter escutado de várias pessoas que isso iria acontecer na vida dela. É por essa razão que quando ela escuta o homem de Deus profetizando um filho,
profetizando sobre a vida dela a bênção que tanto ela almejava e desejava, ela responde assim: não, meu Senhor, não mintas a tua serva, mas quando Deus fala, Ele cumpre. E assim foi. Daquele tempo a um ano, ela abraçou a herança de Deus para a vida dela. Mas nós sabemos que, por mais que as bênçãos elas venham sobre as nossas vidas, isso não significa dizer que a gente não passa por processo, irmã Jeane. E a gente tem que parar com esse misticismo religioso de achar que as bênçãos de Deus, elas não podem ser acompanhadas por processo. O processo, ele se faz necessário na minha e na sua vida para nós termos crescimento espiritual. Ô irmã Jéssica, e por que é que Deus permite certos processos na minha vida? É para me testar? Não. É para você conhecer as suas limitações e saber aonde você precisa melhorar para estar no ponto que Deus quer que você esteja. Aleluia. Quando eu e você passamos a entender isso, irmãos, a estar no ponto, a estar no lugar, a estar de acordo, a estar alinhado com aquilo que Deus tem para mim, para a sua vida, os céus se abrem a nosso favor. Mas até lá, se faz necessário passar por um processo. De fato, a criança nasceu, o menino nasceu, passaram-se alguns anos e a Bíblia vai dizer que um tempo depois, o pai leva a criança até o campo, porque ele está trabalhando lá com os segadores. Mas a criança, do nada, ela começa a gritar e a dizer: ai, a minha cabeça, sentindo dores horríveis. A Bíblia não descreve, mas a gente pode conjecturar que de repente foi por conta da insolação, o sol estava muito forte, e de repente pode ter prejudicado aquele menino. E quando o pai vê aquela situação, ele chama um trabalhador e diz: olha, vai levar ele até a mãe. E olha só que coisa linda que acontece, irmãos. Verso 20. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre o seu joelho até o meio-dia e morreu. Eu acho lindo esse texto, por mais que seja triste esse versículo, porque a sunamita, quando o filho chega até ela, ela pega o filho nos braços, e ela não fica só com os filhos nos braços, mas ela coloca no lugar. Dai a surimicai. Ela coloca num lugar, vocês estão entendendo? Ela coloca em um lugar onde ela sabe que pode suportar. Mas o menino morre. E quando isso acontece, a mulher sunamita automaticamente pega o menino novamente em seus braços, leva ele até o quarto do homem de Deus, deita a criança na cama do homem de Deus e sai. Ela tranca a porta. Ela não passou o WhatsApp para ninguém. Ela não publicou para ninguém. Até porque também naquela época não existia. Mas pela prudência da mulher sunamita, ela não falou via rádio para nenhum vizinho o que estava acontecendo na sua casa. Porque existem processos que é você e Deus. Que você tem que trancar a porta. Porque Deus quer tratar com você. Existem processos que é apenas nós e o Senhor. E quando ela vai, ela corre. A Bíblia diz que ela corre. Ela vai até onde está o marido e ela diz: eu preciso de uma jumenta. E preciso de um servo. E ele olha para ela e diz: mas para que você quer uma jumenta e um servo? Ela diz: eu preciso ir até o homem de Deus. E ele diz: mas não é lua nova, nem é sábado, ou seja, não é dia de culto. Para que você vai até o homem de Deus? Ela disse: vai tudo bem. E o filho estava morto em casa. Oh, irmã Sandra, que difícil para aquela mulher. Com um processo tão grande na vida dela. Mas ela responde para o esposo: irmãos, carne da sua carne. Vai tudo bem. Porque, como eu falei anteriormente, existem processos que é apenas você e Deus. Nem para o seu cônjuge. Muitas vezes o Senhor te permite compartilhar. Porque é apenas você e o Senhor. Ah, Deus,
Ela ali, irmãos, poderia esbravejar para o marido, ela poderia dizer o que tinha acontecido, ela poderia perder as estribeiras, mas eu vejo aqui, em meio a uma situação de calamidade, em meio a uma situação de tristeza, de luto profundo, uma mulher ainda que consegue ser sábia. Oh, sunamita! Uma mulher que ainda conseguia ser sábia em meio àquela situação. E quando ela vai e encontra o homem de Deus, Geazi se põe no caminho para que ela não acesse o homem de Deus. Mas o homem de Deus diz, não, Geazi, deixa ela vir, porque ela está amargurada de alma. E o Senhor não tinha revelado para o profeta Eliseu. E quando ela chega até o profeta Eliseu, ela fala para ele assim, homem de Deus, eu não te disse que não mentisses para mim? E aí o profeta Eliseu pede para que Geazi vá, leve o seu bordão ou o seu cajado e coloque sobre o menino. Mas o que é que acontece? Geazi faz isso, mas nada do menino ressuscitar. O menino permanece sem vida. E a mulher sunamita olha para Eliseu e diz, se o Senhor não for, daqui também eu não irei. Porque a mulher sunamita, ela reconhecia a autoridade de Deus que estava sobre a vida do profeta Eliseu. Que coisa linda. Em meio à situação de calamidade, às vezes se faz necessário nós reconhecermos a autoridade de Deus sobre a vida de alguém. E ela sabia quem era aquele homem. Porque ela mesmo descreveu no verso 8, eis que passa por nós um santo homem de Deus. E quando ela atesta a santidade de Eliseu, ela não atesta apenas por vista, ela atesta aqui porque ela já tinha observado e tinha desenvolvido com ele um certo relacionamento, porque é muito fácil eu olhar para a irmã Marinalva e dizer, a irmã Marinalva é uma mulher santa, só por vê-la. Mas quando eu convivo com ela, as coisas mudam de lugar, as coisas mudam de figura, a gente só passa a conhecer alguém com a convivência. E aquela mulher sunamita, ela passou a conviver com o profeta Eliseu, e por essa razão ela atestou a santidade daquele homem. Por isso que ela disse, se o Senhor não for, também eu não vou. E ele se levanta, vai com ela. Quando chega na casa, irmãos, o menino está lá, permanece morto. Mas sabe o que é que o homem de Deus faz? Ele toma a mesma atitude que a mulher sunamita, esta mulher generosa, ela tomou. Ele entra no quarto e fecha a porta, fica de fora Geazi, fica de fora sunamita. Porque aquilo que é para eu e você fazer, não é para outra pessoa fazer. É eu, você e Deus. Aleluia! E o profeta fecha a porta, e quando ele fecha a porta, a Bíblia vai dizer que ele se deita sobre o corpo do menino, ele bota a boca dele sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos do menino, e faz isso uma segunda vez, anda pela casa, até que o menino se levanta e dá 7 espirros, porque 7 é o número da perfeição, aleluia. E aquele menino ressuscita. Sabe por quê, igreja? Porque promessa de Deus não pode morrer. Em um dado momento parecia estar tudo perdido. Em um dado momento parecia que tudo estava dando errado na vida daquela mulher que não tinha pedido um filho, que desejava, mas por conta dos seus traumas, ela tinha parado, acredito eu, até de pedir a Deus. E aí chega um homem de Deus, do porte do profeta Eliseu, dai a súpria, dai a serra, nábria, súpria, neve castro, de canahai, do porte de um homem de Deus daquele, que foi recrutado por outro homem de Deus, e profetiza sobre a vida dela, dizendo que ela vai gerar. E Deus nessa tarde manda eu te dizer que você vai gerar, não um filho, mas continuar gerando os seus sonhos. Aleluia! Você vai continuar gerando os seus sonhos. Você vai continuar gerando os seus sonhos. A promessa de Deus para a sua vida permanece de pé. As promessas de Deus para a sua vida permanecem de pé.
Satanás tenta roubar, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus é vida, e vida com abundância. Dai a supra de canarraço, e dará. O nosso Deus é vida, e vida com abundância. Se Ele levar, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Continua sendo Deus. E eu darei glória a Deus. É esse o meu lema e o seu lema. Se Deus fizer, amém. Se Ele não fizer, amém. Porque quando Ele dar uma sentença, homem nenhum pode revogar. Nada pode revogar uma sentença de Deus. É por isso que a promessa de Deus para mim e para a sua vida, ela só pode ser deletada por nós mesmos. Mas ainda assim, se Ele quiser, Ele faz. Porque vocês vão de convir comigo, será que a mulher sunamita acreditou quando o profeta Eliseu disse para ela que ela iria gerar? É claro que não, irmãos. Ela não acreditou. Era tantos traumas que aquela mulher carregava. Mas Deus fez para provar que Ele é Deus. Ele é Deus no passado, Ele é Deus no presente, Ele é Deus no futuro. Ele operou no passado, opera no presente e ainda continua operando e ainda vai operar. Sendo que muitas vezes o operar de Deus, o agir de Deus não é da minha forma e nem é da sua forma. O agir de Deus seria muito bom, irmã Antônia, se fosse do meu jeito. Se fosse do seu jeito, se fosse do nosso jeito. Mas ninguém ensina a Deus a trabalhar, não. Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Atributos divinos que jamais iríamos ter. Então, quando Ele decide, ninguém pode revogar. Mas o Senhor nessa tarde está te convidando a você desenvolver a sua fé. Porque em Hebreus, capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, eu só passei a entender isso quando eu estava no processo do meu luto. Porque acreditem, o luto ele é eterno, sendo que o luto ele tem várias fases. Existe uma fase que a gente chora. Existe aquela fase que a gente chora, mas é um choro de saudade, não é mais aquele choro de dor. Existe até um momento no luto que a gente chora de alegria. Sobretudo quando nós sabemos que faleceu ou partiu para a glória um servo de Deus, porque nós sabemos para onde vai. E na eternidade nós vamos nos encontrar. E eu só aprendi a desenvolver isso, a entender o que o autor aos Hebreus, ele escreveu, quando eu estava no meu processo de luto. Porque, irmãos, coisa fácil é ser crente na bonança. Coisa fácil é dizer que Jesus cura, salva, batiza quando está tudo bem. Eu quero ver dizer que Jesus salva, cura, batiza durante o processo e no processo. Durante um momento de dor. Eu comecei a questionar ao meu Deus. Eu disse, Senhor, eu te sirvo há tanto tempo. Quando o meu pastor e a minha coordenadora foram me visitar, foi o primeiro questionamento que eu fiz para eles. Eu disse, irmã Antônia, pastor Arnóbio, por quê? Deus permitiu isso na minha vida. E eu olhei para o meu pastor e lágrimas caíam dos seus olhos. E ele disse assim, filha, não me faça perguntas difíceis. O que eu tenho para dizer apenas a você é que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se você perdeu agora, não se preocupe, porque na verdade você não perdeu, você só devolveu. E Deus falou para mim, para eu te dizer que você está como Ana. Você entregou a sua primícia. E ali naquele momento, irmãos, eram tantas palavras que meu pastor falava ao meu coração, minha coordenadora também, que invadiram meu coração de uma forma e me encheram de esperança novamente. Mas era aquela falsa esperança, porque ao mesmo tempo que eu tinha esperança, o medo vinha atrás, porque o trauma estava aqui. E aí eu fiz uma oração e eu disse, Deus, certa vez eu falei para o Senhor assim,
Eu gostaria de ter, e eu não lembrava disso, irmãos, mas o Senhor me trouxe à memória no momento que eles saíram da casa dos meus pais. Porque eu passei o período do resguardo do meu primeiro filho na casa dos meus pais. E aí eu disse assim a Deus, eu disse, Deus, certa vez eu te disse que eu queria ter experiências contigo. E eu falei isso numa ocasião onde eu estava marcando a data do meu casamento com o pastor Isvaldo. E o pastor Isvaldo, os irmãos sabem que é muito brincalhão. E no momento que eu falei isso para ele, eu disse, meu pastor, eu pedi a Deus algo. Ele fez, você pode revelar, minha filha? Eu disse, posso. Eu disse a Deus que eu gostaria de ter experiências com ele e conhecê-lo mais de perto. Ele olhou para mim e disse, minha filha, você tem juízo? E eu fiquei parado olhando para ele, procurando o meu juízo. Eu disse, meu Deus, se ele falou isso, será que realmente eu tenho juízo? Mas depois ele completou, ele disse, parabéns, você na verdade pediu a Deus para ir para a escola do deserto, porque é só no deserto que a gente desenvolve intimidade, é só no deserto quando nós passamos pelo processo que nós conhecemos a Deus de perto. Lembra de Jó? E Deus me trouxe à memória naquele momento o que eu tinha falado. Oh irmãos, eu não queria ser uma crente raquítica, uma crente guiné. Ai meu Deus, está doendo. Ai meu Deus, não vou conseguir. Eu disse, Senhor, eu vejo tanto homem, tanta mulher de Deus no púlpito da tua casa, falando das experiências que eles têm, falando que o Senhor faz, recitando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Deus, eu quero te conhecer de perto. Eu só não sabia que o processo ia ser tão grande. Porque, irmãos, acredite, quando o processo é grande demais, é porque a bênção também é grande. Irmãos, foram meses difíceis. Meses onde nós tivemos que ficar ali na casa dos meus pais, sobretudo quando eu engravidei do Gael. Era o meu coração pulando de alegria, mas ao mesmo tempo com muito receio de repente não dar certo. Mas aí eu lembrava da promessa de Deus, irmã Quitéria, para a minha vida. Irmã Edileuza, porque a promessa não morre não. A gente acha que alguém pode sepultar, mas ninguém sepulta a promessa de crente. Ninguém sepulta. E está aí o meu filho. Detalhe, com 7 meses tive Covid. Fiquei com 55,83 de contaminação. Não achando pouco, o Covid desenvolveu em mim a trombofilia. Mas hoje eu pulo, eu danço no Senhor, eu ando, porque o Senhor me deu uma promessa e eu estava debaixo da sua palavra. E quando nós estamos debaixo da palavra do Senhor, ninguém pode sepultar aquilo que Ele falou. Ninguém pode sepultar os meus sonhos, nem os teus sonhos. Porque se Ele prometeu, Ele cumpre. E está aí o Gael, forte, saudável, já nasceu imunizado. Ai, Anai, assou, dirime onde faço ir. Porque, irmãos, quando Deus dá, a bênção é completa. Traz ele aqui, Bete. Dai, Arábia Súpria de Castro. E estou encerrando. Eu só quero mostrar aos irmãos, porque o meu pastor já fez essa apresentação. Mas ele é a minha bênção. Foi por quem muito eu chorei. Foi por quem muito eu orei. Né, filho? E a mamãe ficou cantando um hino que parecia texto áureo. Durante 9 meses, irmãos, eu só cantava assim. Eu posso dizer com convicção, meu Deus é fiel. Eu posso falar sem medo de errar. Meu Deus é fiel, cumpre suas promessas, e age na hora certa. Meu Deus é fiel. Olha, escuta para a sua vida. Haja o que houver, você tem que continuar dizendo
que o teu Deus é fiel. Meu Deus é fiel, não falha jamais, não me deixa só, socorro me traz. E se alguém me despreza, Ele diz: não temas, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza, em todas as batalhas é a minha defesa. Olha aí, fruto de oração, irmã Jeane, do Vale da Bênção. Ele por mim peleja e me faz vencedor, porque Deus é fiel. A bênção de Deus, ela vai vir para a sua vida. Eu não sei quanto tempo que você está gerando. Eu não sei quanto tempo que você está esperando, mas acredite, vai chegar. A mulher sunamita esperou 12 meses. Eu não sei, na verdade, como era calculado o tempo naquela época. Eu não pesquisei. Mas, trazendo para os dias de hoje, 12 meses. O ano de Deus para a sua vida. Eu não sei se vai ser ainda em 2021, se vai ser 2022, mas que vai chegar, vai. E você vai estar aqui e dizer: irmã Antônia, eu quero uma oportunidade para agradecer o que Deus fez. Porque no dia que a irmã Jéssica estava falando sobre a generosidade daquela mulher, o Senhor preparou a minha bênção e trouxe. Eu estou de posse de vitória. Amém, mamãe? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus nessa tarde. E se você que está em casa e ouviu essa palavra, quer dar um passo e aceitar a esse Jesus maravilhoso, a esse Deus bondoso, a esse Deus que tudo pode, que pode transformar a tua vida, pode transformar a tua casa, salvar o teu lar. É só você falar que quer aceitar a Jesus, que nós vamos orar por você. 2 vidas para Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja Deus! E nesta tarde, irmãos, eu quero orar junto com vocês, que está esperando a promessa. Eu sei que é todo mundo que espera uma promessa. Todo mundo espera algo da parte de Deus. Mas algo específico. Eu não estou dizendo daquelas pessoas que estão esperando algo que necessita. Eu estou falando algo que deseja. Algo que deseja arduamente em seu coração e que aos seus olhos é impossível de acontecer. Se você está aqui nessa tarde, eu te convido a vir aqui à frente para nós orarmos com você. Para nós orarmos, pedindo ao Senhor para entrar com providência na sua causa. Aleluia, glória a Deus, que honra. Ah, Jesus, como Tu és lindo, maravilhoso, Pai. Ao mesmo tempo que eu gostaria de orar também pelo caderno, não é, irmã Jeane? Pelo caderno, nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Pelos pedidos do chat, somente o Senhor conhece o que está aqui. Somente Deus sabe o que cada nomezinho que está escrito aqui precisa e necessita nessa tarde. Eu te convido a você a fechar seus olhos, mas feche com fé. Feche já contemplando a promessa batendo na sua porta. E ore ao Senhor comigo nesta tarde. Soberano Deus e eterno Pai. Ah, Paizinho querido, meu Abba, nós te louvamos, nós te bendizemos na beleza da tua santidade, nós te louvamos pelo teu infinito amor, pela tua infinita bondade e graça sobre as nossas vidas. Nessa tarde, Pai querido, eu me coloco humildemente diante de ti, para te apresentar, Senhor, cada vida que está aqui na frente, cada pessoa, Senhor, que se deslocou do seu lugar e veio aqui, Senhor, crendo que a tua promessa irá se cumprir.
santidade se levanta do trono. Meu Deus, contempla os corações que aqui se encontram contrito. Contempla, Jesus, cada pessoa que estará aqui te apresentando algo específico. E eu te peço para que o Senhor haja, entre com providência. Também, Senhor, no nome de Jesus eu te peço por este caderno que está em minhas mãos. Ah, meu Abba, somente o Senhor sabe todos os pedidos que aqui se encontram. Eu te peço, meu Deus, tu és o Deus do impossível, e é o Deus, meu Pai, que nunca permite um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu Deus, se levanta do teu trono, meu Pai, nessa tarde, e eu te apresento, Pai, esse caderno, os pedidos do chat. Eu te apresento também, Senhor, este círculo de oração Vale da Bênção, a minha coordenadora, a irmã Antônia, o meu pastor, a irmã Jeane, Senhor, com as suas companheiras, a Ufadese, a todos os irmãos aqui presentes, meu Deus, os irmãos do som, meu Pai, Senhor Jesus, eu creio no teu milagre, e eu te oro e já te agradeço na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém.